Olá amigos, eu estou aqui para mais um vídeo depois de algum tempo, um pouco mais de 30 dias, em que eu interrompi a programação de um vídeo que estava programado sobre submarinos japoneses quando adquiri Covid. Adquiri Covid juntamente com a minha esposa, os dois juntos, que de certa forma foi até uma boa coisa, e a gente ficou aí 15 dias bastante impossibilitado. Eu não podia realmente fazê-lo com o vídeo com a situação em que eu me encontrava. Melhorei por volta lá do dia 10, 12 de dezembro, mas aí, como eu relatei também, chegaram minha filha e meus netos que moram na Nova Zelândia, que eu não os via há 3 anos, inclusive por causa mesmo da própria Covid. A Nova Zelândia foi um dos países mais rigorosos e deixa o helicóptero passar aqui na Barra, passa toda hora. E eles não podiam sair. Se saíssem, teriam problemas para voltar com isolamentos por conta própria em hotéis e coisas desse tipo. Então eu preferi aguardar. Eles foram embora agora no final da semana e eu vou retornar às atividades com este vídeo sobre o nosso submarino japonês, né? Eu tenho no final do vídeo, e vou deixar para o final, não por uma questão de clickbait nem nada disso, mas porque aqueles que ficam até o final são aqueles que estão mais interessados. Então eu vou deixar uma informação sobre o canal, sobre algumas ideias que eu tenho, alguns projetos, eu vou deixar para o final, né? Peço àqueles que, você sabe, durante o período que a gente cai tudo, cai a visualização, cai a participação, cai inclusive a renda do canal, que ela me ajuda a manter os equipamentos, manter os gastos que eu tenho com a produção dos vídeos, porque fazer vídeo não é a minha função principal, né? Então vamos ao vídeo, é um vídeo sobre um submarino japonês, é um vídeo mais descritivo. Vocês vão ver que tem uma descrição em cima de um vídeo japonês, um vídeo da Marinha Americana Japonesa, e esse vídeo eu vou tentar sincronizar com as informações que eu estou dando. Não sei se vou conseguir muito perfeitamente, mas tudo que eu disse na descrição está no vídeo. E ao final eu volto para aquilo que eu disse a vocês que preciso informar. Então vamos para a classe Soryu. Enquanto a gente vai descrever as características, né, um vídeo vai sendo mostrado, um vídeo japonês vai sendo mostrado, tem os símbolos japoneses, mas isso não atrapalha muito. E na medida do possível, né, nós vamos fazer isso com sincronização. Não sei se vai ser 100% sincronizado, mas o vídeo vai correr ao longo da minha descrição. Um bom projeto de um submarino, ele se caracteriza pela habilidade do submarino de submergir de forma silenciosa e poder operar por longos períodos de tempo com uma grande capacidade de ataque, né? À medida que você aumenta o tempo que ele fica submerso, aí você aumenta, obviamente, a capacidade de ataque. Entretanto, se você considerar os submarinos convencionais, os não nucleares, eles podem permanecer no máximo 4 a 6 dias submersos. É por isso que os projetistas sempre buscam tecnologias que de alguma maneira permita longos períodos submersos e em silêncio, né? A classe Soryu atinge uma qualidade de redução sonora muito elevada, aliada a uma permanência furtiva no estado submerso muito maior, né, do que os 4 a 6 dias comuns em submarinos de propulsão diesel elétrico. Uma das soluções para atender esses dois requisitos é a propulsão AIP, o Air Independent Propulsion. Nós já fizemos um vídeo que vai passar aí, né, como referência, um vídeo no canal sobre a propulsão AIP. E nela nós mostramos todos os diferentes tipos de propulsão AIP, o mesmo a francês, o próprio Stirling, né, e outros, inclusive o Fuel Cell, a gente mostrou nesse vídeo. O uso complementar do AIP
permite ao submarino os períodos submersos com 2 semanas ou mais. Nós vamos primeiramente discutir a classe Soryu, que emprega a AIP no ciclo fechado de motor Stirling. Essa classe ela foi substituída, ela foi desenvolvida em substituição à classe anterior japonesa, Oyashio, que entrou em serviço em março de 2009. Esse submarino novo, ele possui 84 metros, na verdade ele não é o mais novo, ainda tem um outro que a gente poderá vir a falar, que é subsequente à classe Oyashio. É o Targhee, né? Possui 84 metros de comprimento, uma boca de 10,3 metros e um calado de 8,5 metros. Ele é, portanto, 2 metros mais longo que a classe Oyashio e com uma boca 0,2 metros, 20 centímetros maior. Ele tem um deslocamento de 2.900 toneladas e a sua propulsão é diesel Stirling elétrica, o que torna possível ele ficar submerso por 2 semanas. O seu leme de ré é em forma de X, que melhora a mobilidade e aumenta a segurança de todas as missões. Em termos de equipamento, ele é dotado de periscópio não penetrante e o motor elétrico é de um ímã permanente, sendo um dos poucos submarinos do mundo a usar motores de combustão alternada. Vamos falar um pouco adiante sobre esse ímã permanente. O sistema de controle trabalha de forma integrada ao controle do navio e ao controle de armas. E isso foi uma coisa que foi estabelecida para essa classe Oyashio de uma maneira bastante eficiente. O sistema que foi adotado e as pesquisas, né, começaram o controle da potência do navio, começaram a estudar muito o controle da potência do navio, direção, lastros e o ambiente, e poder ser controlado e monitorado de forma remota. Né? O sistema de armas está interconectado pela rede do navio e pode ser controlado por um sistema de informação geral em telas multifuncionais. O sistema funciona como uma estrutura descentralizada em uma rede de fibras óticas conectadas ao redor do núcleo de um equipamento de transmissão, permitindo confirmação da situação tática e imagens digitais do periscópio. Ele é armado com 6 tubos lançadores de torpedos, pode lançar torpedos Type 89 e mísseis antinavio Harpoon e Minas. Planeja-se que ele seja capaz de lançar torpedos Type 18, após sofrer algumas modificações. Então vamos detalhar um pouco mais o submarino Soryu, além dessas inovações citadas. Vamos começar pelos bastidores do desenvolvimento. Quando o Technical Research and Development Institute, japonês, o TRDI, estava planejando a classe Oyashio, já existia algum avanço tecnológico sendo instalado. Mas havia a questão se o submarino seria capaz de se sustentar em batalhas futuras, devido à sua falta de mobilidade, e a resposta dos técnicos japoneses para isso foi a tecnologia AIP, que não necessita de ar, não precisa de ar, e, portanto, não precisa vir à superfície para obtê-lo. O motor Stirling, que estava praticamente em fase de teste na Marinha Sueca desde 1998, foi adotado e as pesquisas se iniciaram. A tecnologia AIP coloca a operação dos submarinos convencionais em outro nível. Embora não produza elevadas potências, provê a capacidade do submarino de permanecer na área de operações por longo período de tempo sem necessidade de snorkel, o que permite conservar a capacidade das baterias, permitindo usar as baterias para ocasiões em que a proximidade do alvo requer rápidos movimentos de evasão para o ataque. Este é um salto de qualidade em relação à classe tradicional Oyashio. Né? Em dezembro de 2007, a Marinha japonesa, então, decidiu mudar o final do nome dos submarinos de Shio, né? Oyashio, por exemplo, para Ryu, Soyuryu, né? Para identificar uma nova classe diferente de submarino. E o primeiro deles foi comissionado em março de 2009, o primeiro da classe Soryu. A forma de casco foi a de charuto e não gota d'água, que é melhor em termos de dinâmicos, mas a diferença é dita ser negligenciável a baixas velocidades. Portanto, o projeto privilegiou o arranjo funcional do armamento e os itens do casco.
A diferença é que uma cobertura retificada foi adicionada em frente à vela. Isso dá para ver nessas imagens que são mostradas. Essa conformação evita que o fluxo de água provocado pela vela atinja o convés de ré, fazendo ruídos. Além disso, o leme foi mudado de formato em cruz para o leme em X. Isso aumenta em cerca de raiz de 2, ou seja, 1,4 vezes, em relação ao leme convencional, a eficiência. Né? Aumenta também 1,4 vezes, né, a potência, ele é mais eficaz até cerca de 1,4 vezes. Comparado com o leme cruzado, o leme em forma de X pode ter maior eficiência, pois sua área de manipulação é menor em cerca de 10% do que o leme cruzado, evidentemente. De modo que o submarino pode evitar o problema de colisão quando ele está no cais ou em atracação. Essa eficiência melhor também permite afastá-lo mais do propulsor, afastar o leme mais do propulsor. Essa eficiência melhor também permite afastá-lo melhor do propulsor, reduzindo ruídos. Esse afastamento contribui para a redução de ruídos. Muito bem. Instalando-se 4 lemes independentes, que podem se mover separadamente, permitindo movimentos para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, mesmo no caso de acontecer algum problema em algum deles, aumenta a segurança da missão. Os lemes em X são projetados com essas considerações em mente, resultando em uma melhoria no desempenho cinemático de cerca de 30% no giro submerso e em cerca de 15% em conversão na subida para a superfície. Também no caso de detecção sonar, os lemes X proverão uma deflexão de som para baixo e para cima melhores. Uma coisa que se percebe logo ao olhar o casco, devido ao tamanho maior do submarino, são os materiais reflexivos absorvedores de som que foram instalados na superestrutura, para prevenir reflexão de sonares inimigos devido ao aumento do tamanho. Lógico, se aumenta o tamanho, você aumenta a possibilidade de detecção. Então você usa tecnologias que diminuem, né, essa reflexão. Também a vela e as laterais da superestrutura são inclinadas como no Oyashi para reduzir a reflexão. Os lemes nas laterais da vela foram levemente retificados para a supressão de geração de ruídos. Vejam bem que a preocupação com geração de ruídos nessa classe dieselétrica japonesa é um fator primordial. Vamos nos focar agora um pouco no interior do submarino. O casco de pressão é de estrutura simples na região dos arreios de flanco e é de casco duplo nas outras partes. O aço NS80 é usado no casco duplo na seção de vante e o NS110 é usado no casco simples na seção do centro do casco. São necessárias muitas habilidades e extrema habilidade de soldagem para combinar esses aços. O interior do casco resistente é dividido em 6 compartimentos estanques, indicados pelos números amarelos que são divididos em várias câmeras. Esses números estão em círculos naquela figura que passa, a gente pode inclusive ver isso. 1. Sala de tubos de torpedo. 2 tubos HU-606 na seção superior e 4 na seção inferior. 2. Acomodações da tripulação em 3 ramos de beliche. A vela com radar de superfície, o Electronic Support Measures, o ESM, periscópio, etc., pode ser acessado da sala de torpedos. 3. Posto de comando com quadro de manobra e console de controle do navio. 4. Sala de comunicações, equipamentos eletrônicos, sala de estar da tripulação em serviço. 5. Sala de baterias, Devante. 6. Praça d'armas oficiais em quartos de serviço, etc. 7. Sala de refeições e cozinha. 8. Sala de baterias a ré. 9. Sala do AIP, o Stirling Engine. E 10. Sala do IP, a parte dos tanques de oxigênio líquido. Dividiram em duas salas. 11. Máquinas principais dos motores diesel Kawasaki 12 volts, 25 SB, conectados ao gerador. 12. Motor elétrico principal, que é de ímã permanente. Foram utilizados CAD em 3D no projeto desses sistemas. E o ambiente é denso, congestionado, mas arrumado e esguio, fácil de se movimentar. O TRDI, que nós mencionamos antes, destinou 11 metros para a seção do AIP, especialmente projetado para acomodá-lo. A eletricidade é a raiz, é a energia motriz do submarino e é suprido por bateria de chumbo ácido ainda,
que precisam ser recarregadas à medida que sua carga decresce com o uso. Por isso, os dois geradores diesel são acionados para carregar as baterias, coisa normal no diesel elétrico. A carga é feita recebendo ar enquanto navegando na profundidade do snorkel. Isto é barulhento e facilmente detectado pelo radar. E lógico que isso não é desejável durante manobras. Por isso, de maneira a reduzir o consumo de energia, são desligados todos os equipamentos que não sustentam a vida da tripulação. O motor do ciclo fechado Stirling resolve essa situação funcionando com querosene e oxigênio líquido. Eles são pequenos e com potência apenas necessária para cobrir as necessidades de potência em uma navegação submersa no modo de economia de potência. A unidade de reservatório é bastante grande e só pode ser abastecida em portos especialmente preparados para tal. Ou seja, Stirling exige portos preparados para a sua manutenção. O motor Stirling é um V257R licenciado da Kockums da Suécia. A empresa assinou um contrato e está produzindo o motor. 4 unidades com uma produção contínua de 60 kW estão instaladas para a produção de 240 kW. O princípio desse motor Stirling é aquecer o interior do êmbolo do cilindro a uma elevada temperatura e causar a rotação do eixo pela sua expansão e contração. Uma vez que não é um êmbolo com combustão por explosão, ele tem uma característica de ruídos de vibração extremamente baixos. A geração de ruídos ainda é suprimida pela instalação de calços ao redor do motor Stirling. A classe Souriau, como dito, destinou 11 metros para o AIP. Alguns outros submarinos, como o israelense Dolphin 2, têm 11,3 metros preparados para o AIP. Apesar disso, o Souriau é apenas 2 metros maior do que a classe Oyasho. Isso foi o resultado de paciência da marinha japonesa, com relação à habilidade e capacidade de serviço. Apenas o equipamento Stirling foi adquirido sob acordo de licença. Todos os demais equipamentos foram desenvolvidos independentemente no Japão. Isso é fundamental. Qualquer marinha que queira ter operacionalidade precisa projetar, se não 100% dos seus equipamentos, a maioria deles. O AIP pode gerar e recarregar a eletricidade com o submarino submerso e expande o raio de operações. Outra grande outra grande inovação que foi adotada juntamente com o AIP foi o motor elétrico de imã permanente. Isto é o nome oficial para motor 5 de armadura dupla de imã permanente, que não exige operação mecânica durante a conversão de velocidade e pode ser controlado passo a passo. A vantagem desse motor é que ele não tem escovas ou comutadores, permitindo um elevado grau de liberdade do projeto. Em princípio, ele não requer qualquer ajustamento ou outro que nos enrolamentos e pode ser construído menor e mais leve, entre outras vantagens. Isto foi alcançado tendo vantagem do avanço nos dispositivos semicondutores e na tecnologia de controles, controlando novos dispositivos tais como o AIP e motores de imã permanente, integrando o controle do navio numa coisa só, integrando inclusive com o sistema de armas, de controle de armas. O sistema de controle integrado submarino foi adotado para reduzir o número de metros de operar e monitorar cada sala e consolidar tudo no Centro de Informação de Combate, no CIC. O periscópio não penetrante é um CM-010, fabricado pela Thales do Reino Unido e produzido sob licença pela Mitsubishi Electric Corporation. Ele permite que a informação da imagem e seus dados sejam utilizados através de cabos ópticos, sem penetração dos periscópios do casco existente, como no passado. Apenas penetrações pequenas de cablagem são utilizadas. No entanto, no caso de avarias ou mau funcionamento, existe outro periscópio convencional usado para visão noturna e observações astronômicas. O tipo penetrante se estende por 13 metros e entra pelo casco resistente. Com relação ao sistema de sonar, é basicamente a mesma configuração da classe Oyasho, consistindo de um sonar de proa, um sonar de flanco e um tipo Towing Array na popa. A proa é equipado com um sonar de busca reversa que recebe sinais e obtém azimuth e outras informações. Armado com tubos lançadores que podem disparar torpedos Type 89 e mísseis Harpoon antinavios ou mísseis. Será capaz de lançar torpedos Type 18, como eu disse, mas para isso eles precisam serem preparados. A partir do navio 11º da classe, eles serão equipados com baterias de íon lítio, substituindo as baterias de chumbo ácido
e do sistema AIP. As baterias de íon de lítio têm maior densidade de energia do que as de chumbo ácido e descarregam maior potência. A eficiência do carregamento é maior, a capacidade suficiente pode ser extraída. Não há geração de hidrogênio e não requer manutenção. Unidades de monitoramento das baterias verificam a voltagem e a temperatura e altamente comutam para uma subunidade em caso de falha. O sistema é comprovadamente seguro, como projetado, mesmo sob descarga ou sobrecarga, e condições de curtos circuitos extremos. Espera-se melhorar a capacidade de atingir as médias e altas velocidades a partir do 11º navio em diante, encurtando os tempos de recarga e com recargas mais rápidas do que antes para as áreas relativamente grandes de operação no mar. Elas parecem não carecer de manutenção e possuir facilidade de gerenciamento do uso da potência, tornando-a ideal para a operação em submarinos. Se é bom mover-se de forma furtiva a baixas potências, será ainda melhor ser capaz de fazê-lo também a médias e altas potências, criando mais opções para as ações. Ela vai competir com a célula de combustível, que requer um suprimento de oxigênio ou /oxigênio, além de custar muito mais caro. A propósito, esse bom desempenho significa custo elevado? Bom, comparando o 10º navio, que ainda é de bateria de chumbo, 51,7 bilhões de ienes. O 11º navio vai custar 64,3 bilhões de ienes, um pouco mais caro. Uma diferença dessa magnitude seria um custo-benefício quando compararmos os desempenhos. A profundidade de testes do submarino não sabemos exatamente, mas em teoria a profundidade máxima seria cerca de 600 metros. O Japão é capaz de fabricar um casco de pressão redondo, com diâmetro na ordem de 10 metros, com um erro de poucos milímetros a uma dúzia de milímetros, do que se pode inferir um elevado grau de tecnologia para fazer isso. Os submarinos japoneses são considerados dos mais silenciosos do mundo, e sua construção e técnica de soldagem em aço de alta resistência são das melhores também. Então vocês vejam, a partir do 11º e 12º desta classe, eles já estão testando as baterias de lítio que serão utilizadas na classe seguinte, a Targhee. Provavelmente faremos um vídeo em breve sobre a classe Targhee. Então é isso, e agora nós vamos comentar sobre aquilo que a gente avisou no início do vídeo. Estou aqui de volta para cumprir aquilo que eu mencionei no início, que é dar umas informações sobre perspectivas do canal, sobre o futuro do canal e alguns projetos. A gente, quando toma alguma decisão, ela aparece, a ideia surge, a oportunidade surge, a gente toma a decisão. Como vocês sabem, eu acabei de terminar um livro meu cujo tema é ligado aos riscos da inteligência artificial para a humanidade, e eu decidi fazer uma continuação. Por que eu decidi fazer uma continuação? O livro tem sido bem recebido, né? É este livro aqui, que eu já apresentei aí algumas vezes. Tem sido bem recebido, é um livro, não é um livro pequeno. Mas eu tive um comentário que me levou a fazer a continuação. Nessa primeira parte, vamos dizer assim, né, ele não era previsto para ser 2 partes, mas a primeira parte, eu foquei muito no objetivo principal, que era os riscos da inteligência artificial, aqueles riscos que podem ser levados para a humanidade como um todo. E os vários personagens, alguns bastante importantes, eu não desenvolvi o final deles, o destino deles, né? Eu me foquei no objetivo que era resolver um problema ou dar a sugestão para a solução de um problema, baseada também em informações que eu tenho dos grandes cientistas que trabalham na área. Então, um dos meus leitores, que gostou do livro, mas me fez uma crítica e me fez pensar. Ele disse o seguinte: eu criei um personagem nesse livro, que é a Leila, tá? E esse personagem, ele é uma mulher daquelas que provocam enormes
reboliços entre os homens devido à sua beleza e formosura. Eu criei esse personagem e ela tem um papel importante na trama, mas disse esse meu amigo, que inclusive é um roteirista de novela de um canal importante aqui no Brasil. Já fez algumas novelas, já até participou como ator, mas ele não é basicamente autor. E publicou recentemente um livro de ficção científica muito bom, A Segunda Aurora, né? É o Juliano Righetto. Ele me disse, pô, a Leila não deu um beijo durante toda a trama. Como é que pode? Então, um autor que é mais focado nesse tipo de coisa fez essa crítica. E eu pensei, bom, quem sabe, né? Vamos fazer um segunda parte, focando então naqueles personagens que algumas pessoas gostaram. E a Leila, que não deu nenhum beijo, de repente vai dar um beijo, né? Então esse é o primeiro projeto, fazer a continuação de Época 6 com foco nos personagens. Mas, antes disso, como eu estou tendo uma repercussão boa de alguns dos meus outros romances, né, especificamente esse romance Ao Sul de Guadarrama, que é um romance que se passa no século X, na Córdoba, dominada pelos muçulmanos. E eu participo muito do Twitter, e no Twitter eu tenho uma atuação, meu canal do Twitter que está aqui na descrição é o canal de Twitter do DEFCON, não é o meu pessoal. No meu pessoal eu me detenho mais em algumas questões literárias, né, e políticas. Falo sobre política com todos os riscos que a gente tem hoje ao falar sobre política. E exatamente eu, quando comecei o canal, eu falava sobre política, sobre literatura, sobre ciência no limiar do conhecimento, ciência de ponta, história e alguns vídeos de defesa, que eram poucos naquela época. Mas os vídeos de defesa dominaram a audiência do canal. E então eu transferi o canal para ser um canal exclusivamente de defesa. Sem nunca, de vez em quando, deixar de fazer um ou outro vídeo na literatura ou na história. Então, esse canal do Twitter, que eu vou botar esse meu perfil aí na descrição deste vídeo, nesse perfil eu falo de política e eu trato muito de literatura. E tenho muita interação com autores e agentes literários estrangeiros. Então eu resolvi verter para o inglês tanto Ao Sul de Guadarrama quanto o Despertar. Eu mesmo vou fazer. Por que eu mesmo vou fazer? Porque eu tenho uma condição de fazer, ajudado por um programa que analisa estilos, analisa não só a ortografia, mas estilos e o feeling da escrita. Vou fazer porque eu acho que os dois temas têm um apelo muito grande em língua inglesa e é interessante. Eu, por exemplo, nesse canal do Twitter, eu coloquei lá a tag escritores, buscando escritores para intercâmbio, não para ganhar seguidores, para intercâmbio, para trocar ideias. E eu não recebi uma contrapartida de nenhum escritor brasileiro. Só escritores estrangeiros responderam às minhas chamadas, às minhas interações, com ideias, tentando interagir. E nessa hora eu vi que eu preciso colocar meus livros em inglês. Nenhum. Eu devo ter seguido aí uns 20 ou 30 escritores brasileiros nessa busca por escritores. Nenhum deles retribuiu. Seja lá com seguir não só, mas trocar ideia, dizer, falar uma coisa. Tive algumas repercussões do que eu escrevi na literatura, mas não eram de escritores. Então, esse projeto de traduzir, de levar para o inglês 2 livros que somados têm 900 páginas, mais ou menos, é um projeto de, no mínimo, 3 meses. Então, nesse período de 3 meses, eu devo diminuir a minha rotina de vídeos. E eu peço, né, às pessoas que me seguem que não abandonem, porque quando abandonam a gente cai. Eu vou continuar, depois de 3 meses eu vou voltar com toda a força, mas eu preciso fazer esse projeto agora. Isso é uma coisa que o meu interior está pedindo e eu sinto que é importante. Eu não tenho mais muito tempo para executar projetos, então
aqueles que eu acho que são importantes, eu devo executá-los logo, né? Então, eu comecei a fazer a versão de Ao Som de Guadarrama, que vai ser mais fácil do que a outra, porque essa aqui eu já tinha feito, mas não publicado, eu não tinha publicado, porque eu não tinha muita confiança naquilo que eu verti, mas agora com esse programa eu estou obtendo a confiança necessária para publicar. E o outro vai ser um pouco mais difícil, porque ele não tem nada em inglês ainda, então eu vou ter que primeiro botar em inglês e depois passar no programa. Então é isso que eu queria informar, que eu vou estar envolvido nesses projetos e que a minha rotina de vídeos de defesa pode diminuir. Eu vou tentar ainda continuar fazendo um vídeo por mês. Então não me abandone, continue aqui prestigiando o canal, porque a partir de abril, talvez um pouco mais, porque abril eu vou começar a fazer a segunda parte do Época 6 do Despertar do Universo. Então, mais para o fim do ano eu vou voltar com os vídeos novamente, né, de defesa e outros, né? Então, estou pedindo isso, vocês que me acompanham até agora, que têm sustentado o canal, continuem, né? Estejam sempre por aqui. Eu não vou deixar de fazer vídeos durante esse período, mas a frequência, evidentemente, vai cair um pouco, né? Porque esses trabalhos de versão para o inglês e a segunda parte de Época 6 são trabalhosos. Literatura é muito trabalho, é muito pouca inspiração, mais suor mesmo. Na literatura, a gente usa muito o que a gente vê na vida da gente, observa os tipos, as situações e cria personagens e outras situações fictícias. Então, essa história de inspiração é balela, não? O que tem muito na literatura é trabalho, muito trabalho, né? E quando as pessoas dizem que estão com um bloqueio criativo, há soluções para isso, né? Dá um passeio, observa pessoas e que os personagens e as situações vão surgir. Então é isso, muito obrigado. Eu espero contar com vocês ainda aí durante esse período. E até o próximo vídeo de defesa, né? Porque eu sei que o meu canal acabou virando um canal de defesa. E também tem mais uma coisa que eu ia esquecendo de falar. O Felipe Salles, que é o meu colega nessas leads de defesa, que tem um canal muito bom, todos que me seguem talvez o sigam, que é o Base Militar Vídeo Magazine. Ele me convidou para uma live sobre o livro, sobre o Época 6, que deve ocorrer, se não em janeiro, em fevereiro. Ele falou que por essa época me chamaria para fazer uma live. Então estarei aí também no canal do Felipe Salles. Uma boa tarde para vocês, tudo de bom. Quem não conhece o canal, dá uma olhada nos vídeos, clica, assina e até uma próxima. Muito obrigado.